Sétimo mito em relação ao ensino de ECG. Eu não tenho tempo para aprender eletro. E agora? Né? Isso é muito comum. Pessoal, olha, já me formei, estou aqui no corre-corre agora, família, às vezes tem filho já na jogada e tal. Simplesmente, na hora que junta plantão, procedimentos, consultório e por aí vai, simplesmente sobra tempo não, Eduardo. Sinceramente, eu tenho ali o domingo para ficar ali com a família e tal. E o resto, ó, é bronca trabalhando ali, às vezes 60, 70, 80 horas por semana. Não sobra tempo. Então, será que isso é verdade ou será que é mito? Mais uma vez, mito, né? Primeira coisa, vou contar uma história aqui que eu acho que é bem interessante, né? Esse é um tema que eu gosto muito, produtividade, gestão de tempo, né? A gente tem até um curso no Cardio Papers de produtividade onde eu falo muito sobre isso. Então, tem um TED Talk que eu gosto bastante, que é o TED Talk do cano quebrado. Como é que é essa história? Acho que é uma mulher que dá o TED Talk, então ela fala, olha, imagine, né? Você tá lá naquela vida corrida e você não consegue tempo para nada. Não consegue, não tem uma horinha ali que dê para você encaixar alguma coisa a mais, sua agenda da semana está toda preenchida. Contudo, imagina que um belo dia você acorda, você mora numa casa e você descobre que tem um cano de água estourado lá no subsolo, né, no basement, como os americanos falam, e está inundando tudo. Inundando. Aí você tem que fechar lá o registro, a casa fica sem água, e adivinha, agora você vai ter que arranjar tempo de qualquer jeito, porque você não pode simplesmente deixar aquele cano estourado lá, vai destruir a casa toda, né? E aí você tem que desmarcar a sua programação de o dia todo, às vezes, para vir lá o pessoal reparar aquela coisa toda. Quando você vai ver, você perdeu horas e horas e horas. Ou seja, você não tinha um minuto para colocar ali compromisso algum e de repente você conseguiu 4, 5, 6 horas para resolver o cano estourado. Essa analogia do cano estourado é justamente aquilo. Você não tem falta de tempo, você tem falta de prioridade. Você não tinha tempo, mas na hora que apareceu uma prioridade muito grande lá, um cano estourado, você teve que arranjar de uma hora para outra, né? Isso acontece muito em medicina, a gente pega às vezes, né? A paciente, executivo, muito ocupado, aquela coisa toda, não tenho tempo para nada, aquela mesma conversa. E de repente a pessoa descobre, né? Começa com angina, descobre uma lesão de tronco grave. Aí você fala, rapaz, ou dependendo do caso, vai ter que angioplastar, vai ter que operar, digamos que seja operar. Não, mas eu não tenho tempo para nada. Não, veja, ó, a lesão de tronco 90%. Se você não operar, sintaxe alto e tal, se você não operar, a mortalidade é muito alta. E aí, de repente, a pessoa que não tinha tempo algum, tira ali 15, 20 dias, né? Porque opera, fica 3, 4 dias no hospital, volta para casa, reabilitação e tal. A pessoa que não tinha um segundo para tirar, de repente arranja 20 dias. Por quê? A prioridade agora mudou, né? A saúde dele está em risco, tem risco de morte na história. Então, de repente, a pessoa que não tinha tempo algum, aparece com 20 dias aí, entre aspas, né? De recesso, né, para poder cuidar da saúde. Então é isso, todo mundo tem as mesmas 24 horas do dia, aquela velha história, então você vai ter que definir prioridades ou não. Vamos voltar para a história do eletro. Digamos que uma pessoa muito ocupada, ali um médico que está 1 ano, 2 formado, e que dá 5 plantões por semana. Só de plantão já vão 60 horas por semana aí ainda tem consultório, ainda tem informação disso, ficar com a família e tal, beleza. 60 horas só de plantão. Como a gente já falou, existe plantão que você vai dar, né? Plantão generalista, de porta, de emergência, de UTI, cobrindo intercorrência em hospital, que você não vá precisar interpretar eletro, não existe. Não existe. Não só interpretar com segurança, com rapidez, para dar diagnóstico de infarto, etc, etc. Imagina você que a pessoa está dando 5 plantões por semana, ok? Isso daí já daria o quê? 5 por semana, por mês daria 20 plantões, por ano daria 240 plantões, vamos dizer 200 e poucos plantões. Se a pessoa mantiver esse ritmo aí durante 5 anos que seja, a pessoa vai ter dado 1000 plantões. 1000 horas de plantões, né? 1000 horas de plantões. Muita coisa. Muita coisa. Então, como é que... 1000 plantões mesmo, não, ainda tem que multiplicar pelas horas. 1000 plantões. Então, vê, será que não era melhor ele ter separado ali 10, 20 horas para aprender eletro e exorcizar esse trauma aí da cabeça e ter segurança para dar diagnóstico de infarto e arritmia nos plantões da vida, que ele vai dar aí literalmente milhares ao longo da vida, ou centenas? Óbvio que vale a pena. Aí a grande questão é o seguinte, muita gente acha o seguinte, que para você aprender eletro você vai ter que gastar milhares de horas. Tem um trabalho clássico de produtividade, que era com violinistas, que falava que para a pessoa virar perito completamente naquilo, você tinha que trabalhar 10.000 horas naquele campo ali específico, né? Então, um violinista profissional, geralmente ele treinava cerca de 10.000 horas ao longo da vida dele, né? Um bom cirurgião, quando você vai ver, muitas vezes ele vai ter ficado em tempo cirúrgico, esse tanto de coisa e tal. Mas veja, você não vai ter que virar o melhor, o expert do expert em eletrocardiografia para saber todas as arritmias do mundo e tal. Não, você tem que saber o quê?
o que vai resolver ali 95%, 98% dos problemas, que é isso mesmo, saber diagnosticar sobrecargas de câmaras, as principais arritmias, síndromes coronarianas agudas, ver alterações de eletro na hipercalemia, onda T apiculada, QRS alargado e assim por diante, né? Então isso, mais uma vez, a gente já fez esse teste, né? Quando a gente fez os primeiros cursos do Cardio Papers de eletro, era interessante que a gente fazia um sábado inteiro. Então a pessoa vinha, ficava 4 horas de manhã, 4 horas da tarde, 8 horas, digamos. E era impressionante, você pegava gente que sabia zero de eletro, ou quase nada no começo, e 8 horas de aula depois, né, ao final de um único dia de aula, a pessoa já conseguia dar diagnóstico de infarto com supra, síndrome sem supra, fibrilação atrial, flutter e assim por diante, né? Então, essa história que você vai precisar de centenas de horas para ter segurança de diagnosticar os principais padrões de eletro é mito, né? Geralmente ali, se você tiver um método certo, com 10, 20 horas a pessoa já sai do zero absoluto para um conhecimento muito sólido sobre aquele método, desde que siga, né, um método validado, começo, meio e fim e tal. Então, você tem que pensar nisso, a longo prazo. Se você está aí dando seus 5 plantões por semana, 200 plantões por ano, 1000 plantões em 5 anos, a gente está exagerando aqui, é uma carga muito pesada realmente, né? Rapaz, tira aí desses 1000 plantões, libera 1 ou 2 para você ter ali umas 20 horinhas, 24 horinhas livres e mata esse método para você não ter que ficar, né? Mata no bom sentido, domina o ECG para você não ficar passando perrengue nos plantões que vão seguir ainda aí ao longo da sua vida.